Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje então celebrando o 14º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz então a leitura do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías aqui traz para nós a Jerusalém que exulta de alegria. Aqui numa realidade então em que o povo de Deus estava ali no exílio e estavam sonhando com a Jerusalém onde se reuniam, rezavam e estavam ali unidos, adorando o Deus vivo e verdadeiro. A esperança então da restauração de Jerusalém, a esperança então de tomar novamente ali a experiência do Deus vivo e verdadeiro. Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde reunia todos os povos ali para adorar o Deus Santo, a cidade então que devia e hoje deve também a Jerusalém dos nossos corações dispensar então a misericórdia, o amor do Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós vimos então na leitura a Jerusalém que é comparada como uma mãe que amamenta os seus filhos, uma mãe que cuida dos seus filhos,
a Jerusalém que abraça os seus filhos, a Jerusalém que então ajuda os seus filhos a dar os primeiros passos na fé, a Jerusalém em que habitamos hoje, e essa Jerusalém precisa ser moldada, essa Jerusalém precisa ser lapidada, essa Jerusalém precisa então aprender os preceitos do Senhor, para que essa Jerusalém, o nosso coração, possa sempre dispensar o amor, a esperança para os irmãos e para nós mesmos, cuidando deste templo santo. E aí Isaías continua falando, e o próprio Deus aqui em Isaías também vai se comparando como uma mãe que acaricia o seu filho, que consola o seu filho. O próprio Deus então vai mostrando aqui para a comunidade que Ele caminha na frente do seu povo, guia o seu povo, dá ao seu povo de comer, dá ao seu povo de beber, livra o seu povo de todas as aflições e dá no momento certo o seu povo a graça devida. E é por isso que Isaías então vai colocando para nós que nós precisamos de ser fiel a Deus, porque o Senhor, Ele age na nossa história e na nossa vida. O Senhor não nos abandona. O Senhor abraça a Israel e convida Israel então à conversão. O Senhor caminha na frente de Israel e convida Israel a dar o seu coração para o Senhor, a colocar o seu coração em sintonia com o Senhor. Mas às vezes Israel não quer escutar, não quer caminhar para então a cidade santa, não quer caminhar então para a cidade celeste que é o céu. Israel se torna rebelde, mas Israel precisa de voltar para o Senhor. Israel precisa de voltar o seu coração para o Mestre. Nós, o novo Israel sonhado do Senhor, somos convidados a voltar o nosso coração para Ele, a voltar a nossa vida para o Senhor. Essa cidade santa que nos aguarda, essa cidade santa que tanto almejamos, precisamos então de dar passos em caminho desta paz que edifica, que santifica e nos convida a cada dia a conversão. E é por isso que o salmista, ele vai falando para nós: aclamai o Senhor, Deus, ó terra inteira. Aclamar o Senhor Deus, ó terra inteira, é reconhecer Deus como autor da nossa vida, é reconhecer o Senhor como autor da nossa vida e história, é colocar a nossa vida em consonância com Deus, é fazer então como o salmista nos diz, cantar salmos no seu nome glorioso, é fazer memória então daquele tempo em que o Senhor tirou aqueles filhos dele da casa da escravidão e fez então caminhar a pés enxutos sobre o mar vermelho atravessando. É fazer então memória do Deus que ama o seu povo, resgata o seu povo com amor e envia para a terra prometida, aonde jorra leite e mel. A afirmar a aliança com o Senhor, é dar testemunho da nossa fé. E aí Paulo fala então aos Gálatas, ele vai falando aos Gálatas sobre então a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
Cristo como esperança, Cristo como a nossa esperança. Em Cristo Jesus nós somos salvos e somos convidados então a dar testemunho dessa esperança, dessa misericórdia. Paulo então, quando vem trazer para nós sobre a cruz de nosso Senhor, carregar a cruz do dia a dia, carregar a cruz da nossa história, carregar a cruz da nossa vida, é entender que o Senhor é esse bom mestre que nos ensina a cada dia a dar passos para superar todas as dificuldades, para superar então todas as dificuldades da nossa história e da nossa vida. É aquele que tira o medo, é aquele que nos ensina na sua pedagogia a caminhar. E Paulo vai dizendo: pois nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, o que conta é a criação nova. Pelo batismo nós somos incorporados então na grande família de Jesus Cristo. Somos incorporados nessa grande família. E se somos então membros dessa família, nós somos convidados a dar testemunho da fé que nós professamos. E é isso que Paulo então vem falando para a comunidade de Gálatas. Prestem atenção, nós não ficamos na cruz, nós ficamos então na ressurreição, na vida. A cruz não é sinal de morte, é sinal de vida, porque depois da cruz nós temos vida, e para a vida o Senhor nos gerou, e para a vida o Senhor nos convida. Deus cria o homem e vê que o homem é bom, e envia o homem para então testemunhar essa bondade, essa graça, que então vai nos ajudando no nosso cotidiano. E é por isso que Paulo vai falando assim: doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós trazemos em nosso corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos então incorporados nessa família, morrendo para o velho homem e nascendo um novo homem na graça do Senhor. E Paulo então ele quer balançar a comunidade, para que a comunidade entenda que o Senhor é esse Deus providente, que a igreja é essa mãe amorosa, que dispensa então os sacramentos para nos encaminhar em direção a essa Jerusalém, a este céu, a nos encaminhar para a salvação, que é o Cristo. E é por isso que entramos no Evangelho. O Evangelho, Lucas, então vai mostrar aqui para nós os 72. Os 72 que saem então a evangelizar, dando testemunho então da fé, dando testemunho daquilo que eles acreditam, dando testemunho do Evangelho vivo que estava acontecendo no meio da comunidade e que acontece no meio da nossa comunidade. E é por isso que então lá traz para nós a Santa Liturgia hoje, o capítulo 10º, o envio dos 72. Mas antes do capítulo 10º, temos então o 9º, que traz para nós o envio dos 12. O envio dos 12 discípulos, que então nos mostra uma coisa, um detalhe. Representa os 12 discípulos, então as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel que então são convidadas a dar testemunho da fé. São convidadas a fazer experiência do Cristo. No capítulo 9. Se nós somarmos então as 12 tribos de Israel, 2 mais 1, 3, formando então a Trindade Santa, a comunhão perfeita. Israel sonhada, a cidade santa Jerusalém, que reúne o seu povo e faz comunhão. A nossa casa santa, a igreja em que rezamos, é convidada a dar testemunho dessa graça, a fazer comunhão e então ir de encontro dos irmãos.
testemunhando então o amor do Cristo. E hoje nós temos então o 72, número então das nações pagãs. É o número das nações pagãs em que o Senhor envia os 72 para então anunciar essa graça, anunciar o reino de Deus que estava acontecendo ali no meio da comunidade. E nós somos então o novo Israel sonhado do Senhor, incorporados nessa família cristã. Somos convidados então, como discípulos do Senhor, batizados, a dar testemunho então do Cristo vivo e verdadeiro, a dar testemunho então da nossa fé. O Evangelho hoje então nos mostra o desapego, nos mostra também a humildade, nos mostra também a sinceridade de coração. Se nós tivermos o desapego, a sinceridade de coração e a humildade, nós vamos caminhar em direção da graça que é o Cristo, que é a nossa esperança e a nossa recompensa, Senhor. Fizemos tudo, ajudamos em muitas coisas, fizemos muitas obras de caridade e estamos então incorporados na nossa comunidade, ajudando o irmão. Qual que vai ser a nossa recompensa, Senhor? Qual que vai ser a nossa recompensa? Os vossos nomes estarão escritos no céu. É a promessa do Senhor para os seus. Os vossos nomes estarão escritos nos céus. Se cumprirdes então aí tudo isso que eu vos pedi e vos ensinei. Diz o Senhor para os seus discípulos, e fala ao Senhor para nós hoje, através do Evangelho, como que está a nossa vida de fé, como que está então a minha caminhada. Eu preciso então de balançar a árvore da vida, para que os frutos podres da minha vida possam cair, para mim então ir em direção dessa Jerusalém celeste, para mim então colocar a minha vida em consonância com os sonhos de Deus para mim. Quais são os sonhos de Deus para você? Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Eu preciso de perguntar, eu preciso de me fazer essa pergunta. Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Israel então perguntava quais são os sonhos de Deus para então ali a reforma do templo de Jerusalém. Nós queremos o Senhor, nós temos sede de Deus. Israel pedindo então em oração, o salmista que nos convida a voltar no nosso coração e fazer então essa revisão de vida, e fazer então essa revisão para caminharmos em direção dessa Jerusalém celeste que o Senhor nos convida a cada dia. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos então de fato colocar o nosso coração em sintonia com o Mestre, fazer esse discípulo do Senhor e então colocar-se à disposição do reino. Nos diz o Mestre, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, trabalhadores misericordiosos, trabalhadores que propagam a esperança, trabalhadores que propagam a humildade, trabalhadores que gerem comunhão na sua casa e na Santa Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.